Começa agora o programa Papo Legal. O programa Papo Legal. Edição e produção Alex Carlos. Sonoplastia Rony Santos. Esporte Toinho do Bairro Novo. Em 5 segundos no seu rádio. E com transmissão ao vivo pelo Facebook, @acorda.com.br. Você confere informações e um bate-papo legal. Olá, muito bom dia a todos, iniciando mais um Papo Legal nesta quarta-feira, 10 de outubro de 2018, e hoje a gente vai bater um papo com Eduardo Pontes, graduado em Marketing e pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Estadual do Maranhão. Bom dia, Toninho. Bom dia, Alex, bom dia a todo ouvinte da Rádio Progresso FM de Igarapé do Meio, mais uma vez estamos aqui para trabalhar nessa hora chamada Papo Legal. Exatamente, a gente vai fazer falando de forma popular, uma síntese, uma avaliação aqui dessas eleições aqui no Brasil, começando pela conjuntura nacional, a gente desce aqui para o estado, depois termina no município de Igarapé do Meio, né? E aí você pode participar aqui mandando mensagem aí para o 98468-9841, mensagem de texto ou em áudio para o nosso WhatsApp, ou pode estar digitando aí no inbox para quem está ligado aqui com a gente no Facebook. Vamos começar, antes desse papo aqui com o Eduardo Pontes, a gente vai ouvir o Epitácio, direto de Boa Vista do Gurupi. Solta o áudio aí do Epitácio. Olá, bom dia, muito bom dia, meu grande amigo Varlan, todos do Debate Esportivo, Força do Interior, o programa Papo Legal, PIRIA FM e demais grupos que ouvem as nossas matérias aqui de Boa Vista do Grupo Epitácio Araújo, nessa super quarta-feira, hoje 10 de outubro de 2018, para passar os jogos de ontem, o que está previsto para essa quarta do futebol e também até amanhã na quinta-feira. Ontem tivemos, portanto, o clássico da amizade, Botafogo e Vasco empataram em 1-1, fechando a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Série A, Primeira Divisão. Com esse resultado, o Vasco se afastou da zona, ou saiu da zona vermelha. E tivemos pela Série B 2 jogos. O Paysandu em casa, na Cruzul, só empatou em 1-1 com o CRB. O Papão está numa situação complicada, tem apenas 7 jogos para realizar. São 4 fora de casa e 3 em casa e precisa dos 21 pontos, pelo menos 15 pontos, segundo matemáticos, para poder se permanecer na segunda divisão. Não está fácil a situação para o Papão. O Criciúma perdeu em casa para o Brasil de Pelotas, 1-0, com isso o Brasil se afastou também ali das zonas malditas. Para hoje teremos amistosos, data FIFA de seleções, a Itália enfrenta a Ucrânia e a Argentina pega Iraque. Copa do Brasil, primeiro jogo da decisão da 30ª edição da Copa do Brasil, pela primeira vez Corinthians e Cruzeiro disputando esse título. O Corinthians tem 3 títulos e a equipe do Cruzeiro tem 5. O jogo às 21h45 no Mineirão, lá em Belo Horizonte. E hoje, para amanhã, teremos Liga das Nações de Seleções, a Polônia pega Portugal. E amistosos de seleções data FIFA, Estados Unidos pega Colômbia, França, Islândia, País de Gales e Espanha. No futebol local, ontem, ou ainda, vamos falando da segundinha do Parazão para 2019, ontem o Carajás, ou melhor, Vila Rica empatou com o Tiradentes em 1-1, e o futebol local, ontem o Mila venceu por 3-2 a equipe da Inter, e amarelou o rival em duelo da categoria variados da AVG, jogo realizado ontem no campo da AVG. Hoje tem rodada dupla da categoria dos 30, às 16 horas, na preliminar, a equipe da Portuguesa, o líder, enfrenta a equipe do Boa Vista, o Lanterna, e na partida de fundo, o vice-líder Panelinha enfrentando a equipe, o terceiro lugar, Associação BR. Era o que a gente tinha. Nossos amigos do Debate Esportivo e demais programas que acompanham todos os dias as nossas matérias. Todos tenham uma ótima quarta-feira e até a próxima. Programa Papo Legal.
Programa Papo Legal. Muito bem, nosso amigo Epitácio aí, trazendo as informações direto de Boa Vista do Gurupi. E seguindo aqui para a questão do esporte, Toninho, hoje tem a primeira partida pela final da Copa do Brasil, Toninho. Era pra gente estar lá, mas não deu, né? Não deu, mas infelizmente tem duas grandes equipes que vão fazer esses dois jogos, e o Cruzeiro já saindo na frente porque joga em casa. No Mineirão vai dar mais de 60 mil torcedores para incentivar a Raposa. E o Cruzeiro, quando joga em casa, Alex, é um time muito forte. É um time que parte com tudo para decidir logo o jogo em casa. E vamos ver se o Corinthians segura a pressão do Cruzeiro hoje jogando em casa, porque jogando no Maracanã contra o Flamengo, eu me lembro que o primeiro jogo o Corinthians foi o Corinthians e toda a torcida jogando ali atrás. Essa questão de jogar em casa não tenho muitas recordações boas, porque a gente joga em casa e empata, né? A gente já pensou o Cruzeiro jogando em casa e perdendo para o Corinthians. Mas essa estratégia às vezes funciona, às vezes dá certo. Pelo menos eu vi o Corinthians jogar no Maracanã contra o Flamengo e se defendeu mais de 95 minutos se defendendo com os dentes e deu certo, funcionou. Deu certo. E lá em São Paulo, o Corinthians levou a melhor porque venceu. Quer dizer que jogou essa estratégia para jogar no Rio, deu certo e lá resolveu, lá em São Paulo. Tem mais do troféu aí? Então hoje eu acredito que o Cruzeiro hoje vai jogar no abafa. No abafa, quando eu falo, sair para cima do Corinthians para resolver logo, né? E eu tomara que o Corinthians se saia bem e ir lá para... Porque, falar a verdade, Alex, como torcedor, como peladeiro, eu não torço para nenhuma das equipes. Eu torço que dê um grande futebol hoje para a gente assistir, né? Tu não tá torcendo para ninguém? Não torço para ninguém, não. Tu não é daquele vira-folha, né? Não. Tá, tranquilo. A Copa do Brasil vai pagar o maior prêmio de todas as competições nacionais sul-americanas. Tem uma ideia Toninho, tem noção de quanto é que vão pagar? Pro campeão? Para quem ganhar, né? A Copa do Brasil, né? Vai dar uns 60? Não sei, eu tô te perguntando. Eu acredito que é por aí assim, né? Atinge isso aí. R$60? 60 milhões. Ah, tá. Será 68,7 milhões. Eu fui no rumo, viu? Rapaz, é muito dinheiro, viu? Muito dinheiro. Em 2007 foram só 18 milhões. Pois é. E olha que eu não sabia disso, não. Eu dei um chute aí, ó. Tu chutou, né? Pensou se tu errou na eleição? Vamos lá. Para ter essa ideia do montante envolvido na Copa do Brasil em 2018, o Cruzeiro levou apenas 13,13 milhões ao se consagrar campeão em 2017. Né? 55,4 milhões ao menos que o vencedor da próxima temporada vai abocanhar essa taça aí. E o Cruzeiro está querendo ser, né, sexta vez campeão. É um time copeiro, é um time que nesse tipo de competição é um time maduro, que sabe muito bem o que quer. O Corinthians teve várias mudanças, né? Várias mudanças. E o Cruzeiro é um time que, quando chega nessa reta final, é um time muito, muito forte, é um time imbatível, é um time que se torna um gigante dentro de campo, o Cruzeiro. Não é à toa que está querendo ser campeão pela sexta vez, não é isso? Exatamente. E aí a gente vai aqui jogar a imagem aí do Paquetá. Paquetá que... Mais um que foi embora, né? Rapaz, para se aquietar, não se aquieta aqui não, né? Paquetá tá querendo ir para... O jogador, quando começa a se destacar aqui no Brasil, pode ser em qualquer clube aqui no Brasil, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, se destacou, vai logo embora. Porque eu não sei o que acontece aqui no Brasil, que acho que eles não gostam de jogador que joga aqui não. Ou então é tipo aquela coisa, faz só formar. Formando e mandando lá para fora. Vamos ver aqui, voltando para a imagem do troféu, da taça aí, tu disse que não vai torcer para ninguém, que espera que seja... O jogo tu vai assistir, né? Isso Vou assistir, né? E torcer que seja um jogo bom. Né? Eu não vou perguntar para Eduardo, porque Eduardo é corintiano. Tu sabe disso? Ele é corintiano. É verdade, Eduardo? Vamos fazer aqui Graças a Deus. Tu acha que o jogo de hoje dá o quê? Empate?
Eu acredito Empate que... 0x0, empate 1x1. Eu acredito que o Cruzeiro ganha hoje, pelo fato de jogar em casa. Quanto? 1x0, não vou exagerar, porque são duas grandes equipes, né? Mas se o Corinthians perder de 1x0, tem todas as condições de reverter o placar lá em São Paulo, jogando em casa, até porque a torcida do Corinthians também é uma torcida imensa, é uma torcida que joga junto com o time. Eu acredito que se o Corinthians perder hoje de 1x0 lá em Minas Gerais, tem todas as condições de reverter o quadro lá em São Paulo. E aí, Eduardo, tu acha que vai ser quando? Olhando pelo cenário aí, pelo Acompanhando time. o cenário do meu time desses últimos 2 anos aí, o time, não, vamos dizer assim, não tem grandes astros, grandes estrelas, mas vem ganhando títulos e os jogos são assim um pouco tacanhos. É 1x0 quando ganha, ou quando perde é 1x0, 1x1. Quando perde sempre é um gol de diferença, quando ganha sempre um gol de diferença. Isso aí é a realidade que o Corinthians vive hoje. Por não ter um grande elenco, mas tem um forte time que quando chega na final vem sempre trazendo alegria para a torcida. Mas eu espero que hoje o jogo vai ser mais ou menos nesse limiar aí. 1x0, 1x1, 2x1, uma coisa assim. Corram para Major Esporte. Mas se o Corinthians perder de 1x0, Eduardo, é uma vantagem. Eu acredito o seguinte, que o Corinthians tem todas as condições em São Paulo de reverter o quadro, porque joga junto com sua torcida, né? Inclusive essa é o único se trata de duas, se trata de duas grandes equipes, e esse placar que eu estou botando 1x0 no Cruzeiro justamente pelo fato que o Cruzeiro está jogando em casa hoje, empurrado por sua grande torcida hoje, que acredito que vai dar mais de 60 mil torcedores no campo. Um grande time, já é campeão no ano passado, com o mesmo técnico, praticamente o mesmo elenco, e vem jogando grande futebol. Exatamente. Vamos falar aqui do Lucas Paquetá, está saindo do clube, segundo o canal Raflamengo e o site Globoesporte.com. O Clube Carioca acertou a venda do Camisa 11 para o Milan, no entanto está aguardando aí os médicos, né, alguns resultados médicos aí, e a gente vai trazer mais informações aí. Mais um está indo embora, né? Mais um está indo embora. E não é barato não, Toninho. Agora vamos ver se tu acerta o chute aí do valor da venda de um cidadão desse. Chegou a casa dos 50? 50 reais? 50 milhões? Passou disso. Passou? 72 milhões de euros. Passou disso. Mesmo? Passe de jogador da Europa. Ainda de acordo com a publicação, a negociação será inferior ao valor da multa, né, cerca de 50 milhões de euros. Né? Então, menor então foi menos disso. Muito menos disso, né? Então foi menos disso, né? Vai ser ali entre Vinícius Júnior, 25 milhões, 30 milhões de euros. O Flamengo adora revelar e vender. Vender é complicado. É dinheiro, né? É dinheiro entrando, né, cara? Mas é assim que ele está mantendo o elenco, é assim que não deve ninguém, é assim que está mantendo o salário do jogador em dias, né? Tem um grande elenco, Flamengo. Vamos aguardar aí, né, esse jogo da Copa do Brasil. Vamos ver como é que vai ser o resultado. Sexta-feira a gente vai trazer, né, os detalhes e os detalhes também sobre a venda aí do Lucas Paquetá. Vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o... Deixa eu ver, surgiu uma questão. Tem uma pergunta aqui que estou em responder, se ele vai jogar como estava jogando antes no clube. Tu acha que ele vai jogar, né, igual no Milan como estava jogando no Flamengo? Na mesma posição? Eu acredito o seguinte, o jogador quando ele sai daqui do Brasil, que vai jogar lá para fora, como diz a história, na linguagem, ele apanha um pouco até se habituar àquele estilo do futebol europeu. E eu acredito muito na força e na raça que o Paquetá tem. Eu acredito que o Paquetá é mais um jogador para se aproveitar do meio para frente. Não jogar que nem ele vem jogando no Flamengo do meio para trás. Tu acha que ele é jogador do meio para frente, porque ele tem muita força, ele é um jogador explosivo. Explosivo que eu digo o seguinte, ele tem aquele arranque, ele tem velocidade, né? Velocidade, e bate muito bem, tanto com a direita como com a esquerda. Eu acredito que qualquer treinador gostaria de contar com um jogador daquele tipo, daquele poste, jogando do meio para frente. Menos desse valor, né, que é caro. Vamos lá, vamos intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o papo com o Eduardo Pontes sobre a política nacional, estadual e municipal.
Naldo Transportes, uma empresa especializada em transportes de pessoas, informa que está com viagens diariamente para São Luís nos seguintes horários: saída de Igarapé do Meio para São Luís às 5 horas da manhã e saída de São Luís para Igarapé do Meio a partir das 13 horas. Naldo Transportes, veículo novo, vistoriado e devidamente regulamentado. Levamos e buscamos você em seu endereço. Além disso, possui diversos itens de conforto, como bancos individual e reclinável, Smart TV 32 polegadas, Wi-Fi, filmes e shows em HD, ar-condicionado, bagageiro rodoviário, sistema de posicionamento via satélite e água mineral grátis. Naldo Transportes, van equipada com o melhor conforto para os clientes. E atenção para a promoção do Naldo Transportes: aniversariante do dia não paga passagem. Naldo Transportes, informações e reservas pelo fone 98874 1385, 99138 3360 e pelo zap 99227 3256. Naldo Transportes, aqui você é VIP. O acesso com a velocidade que você merece, a gente tem com HCnet. HCnet, desfrute da melhor internet da região. Suporte técnico especializado com profissionais capacitados. Atendimento de qualidade num ambiente diferenciado. Internet, fibra ótica e via rádio. Temos os melhores planos para você ficar sempre conectado. Sem franquia de dados, garantia de banda larga contratada. HCnet. Contatos 3653-9716 e 98265-0900. Rua dos Operários 627, Nova Santa Inês. E acesse nosso site www.hcnet.com.br. HCnet. Olha o gás! Gás Vitória, distribuindo gás para toda a região. Aqui fazemos entrega a domicílio, instalamos, testamos se há vazamentos ou qualquer tipo de avario. Temos também água mineral, Mar Doce e Ilha Bela. Vendemos nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Na hora de economizar, compre no Gás Vitória. Horário de funcionamento de segunda a sábado das 7 às 6 da tarde e nos domingos e feriados de 7 ao meio-dia. Telefones 3376-1010, 98866-7183 e 99188-7555. Estamos localizados na BR-222, número 864, Gás Vitória, o gás da sua economia. Olha o gás! Programa Papo Legal. Muito bem, de volta ao Papo Legal, transmitido pela Rádio Progresso FM 87,9 e pela Voz Missionária 93.1. Mandar um alô aí para o Odair, lá de Pio 12, nosso diretor lá da Voz Missionária. E o Luiz de Matos, né? Luiz de Matos deve estar ligado aqui nesse papo. Eu sempre digo aqui que a política, pelo menos no município de Igarapé do Meio, parece que não acabou, né? Acabou a de prefeito. Depois que a eleição passou, ninguém mais fala da eleição de prefeito. Está se falando agora das eleições de deputado. Eu recebo frequentemente mensagens perguntando quantos votos esse ou aquele tirou, né? O último que me perguntou foi do J. Pinto, que eu nem sei quem é, tirou quantos votos, né? Ainda não fiz 97. Quanto? 97. Tirou 97 votos. Aí o Eduardo, enciclopédia aí, falando pra gente aí. Quantos votos o homem tirou? Esse aí é o Pinto da Itamaraty, né? Não, ele é o J. Pinto, que é dono da Estrela do Som. É outra figura. É outro Pinto. É outra figura. O Pinto da Itamaraty, hoje ele é suplente de senador do Galo. Roberto Rocha. Hoje ele é Galo, não é mais Pinto. Né? Não é mais Pinto. Tentando emplacar o filho, o vereador em São Luís, não deu certo, aí parece que ia trazer para estadual e desistiu. Está no Solidariedade hoje ele. Vamos começar aqui a falar aquilo que as pessoas, quando se fala de esquerda, fala de direita, pobre, é rica, é miserável, é isso. Vamos diferenciar o que é isso, Eduardo. Vamos começar aí a falar para os ouvintes o que é a esquerda e o que é a direita. Porque nesse meio de esquerda e direita tem o centrão, tem a esquerda radical, tem a esquerda do centro, não sei para onde. Vamos falar só desses dois, que é a esquerda e a direita. Bom dia, caros amigos ouvintes da Rádio Progresso FM.
Eu queria agradecer aqui a oportunidade dada neste espaço aqui pelo Alex Carlos e Toninho. E também parabenizar vocês pela iniciativa, né, de reavivar nossa rádio. Hoje a rádio já começa a ter voltar a ter uma função social interessante e voltar a funcionar e ter audiência, né? As pessoas queriam algo interessante, algo que motivasse elas a ouvirem rádio. Então, parabéns vocês pela iniciativa. E obrigado aí pelo convite para participar e falar sobre esse panorama político nacional, porque nesses últimos anos se polarizou essa discussão entre o que é direita e o que é esquerda, e demonizar os lados, e muito fake news na internet, e aí esses fenômenos novos acaba que mexe com a cabeça das pessoas. Essa ideia de esquerda e direita surgiu lá na Revolução Francesa, quando derrubaram o absolutismo monárquico, decapitaram o rei Luís XV, e aí estabeleceu o poder para a burguesia, né? A burguesia passou a dividir o poder, e o poder foi dividido entre a burguesia, o clero e o proletariado, as pessoas pobres. E aí eles fizeram um parlamento, e quem se sentava à direita sempre era quem estava no poder, né? Quem se sentava à direita estava no poder, quem se sentava à esquerda estava na oposição, e quem se sentava no meio era o clero que nunca estava poder, ele estava ali, era um mediador, era o centro que ficava entre a esquerda e a direita, mediano. Então, a princípio é isso. Aí, o que aconteceu? Com a evolução do tempo, isso aí nós estamos falando do século XVIII, com a evolução do tempo, houve uma mudança sobre a ideologia do que é esquerda e direita. Então, passaram a atribuir à direita a políticas voltadas para os burgueses, para as pessoas ricas, e à esquerda às minorias, que é a grande massa, que é as pessoas pobres. Porque quando fala de minorias, pessoal, não está falando em termos democráticos, da menor quantidade de pessoas. Não, a soma das minorias é a imensa maioria de tudo, entendeu? Porque as minorias, agora cada um defende, quando se fala em minorias agora, recente discussão, cada um puxa a sardinha para sua lata. Você vê pelo nosso congresso passado, o nosso congresso de hoje. O congresso do futuro nós vamos falar depois, que é o congresso a partir de janeiro do ano que vem, de fevereiro mais ou menos. O congresso hoje, que nós temos um mesclado de minorias. Quem é da direita ou da esquerda, mas mesmo esses defendem minorias. Por exemplo, você vota no deputado do Maranhão. Vamos pegar o exemplo Juscelino Filho. Só para puxar um pouco mais esse gancho, a gente começou na França, com a Revolução Francesa, e no Brasil se fortaleceu com a ditadura militar. Que também tinha dois partidos. Um que representava a direita e um que representava a esquerda. Só que, tipo, como era o Arena e o MDB, que é hoje o PMDB, que voltou a ser MDB. Isso aí depois a gente fala sobre nomenclaturas, né? Mas de dentro do MDB saíram o PSDB, saiu o próprio PT. O próprio PCdoB, na época da clandestinidade, vivia lá hospedado dentro do MDB. Então era o partido das minorias. Era o MDB. Era a salvação. Era a esquerda. E o Arena era o partido do governo militar. Então, trazendo aqui para a nossa realidade, eu vou dar exemplo do deputado Juscelino Filho. Você vota, eu voto, você vota, a população maranhense vota, Juscelino Filho. Um monte de pessoas de vários níveis sociais. Mas quando ele chega em Brasília, eles pegam ele, colocam a pecha que ele é da bancada médica. E ele vai defender o quê? A minoria de médicos. Foi contra esse programa aí, Mais Médicos, porque os médicos eram contra, o CRM, aquela coisa toda. Então, não adianta. O deputado que você votou, ele vai escolher uma minoria para defender. Então, o Brasil é isso. É uma mescla de minorias. Inclusive, votou no impeachment da Dilma. E de defesas de interesses, né? De defesas de interesse. Algumas pessoas foram penalizadas por votar no impeachment da Dilma, outras não. Aqui no Maranhão e do Brasil todo. Ele se safou. Ainda bem que o Adel Ponte é um cara muito inteligente. Vocês entenderam, né? Tudo isso, aí, essa história. Hoje no Brasil é o seguinte. Ficam demonizando. Que a esquerda é a favor do aborto. Que é uma parte da esquerda. Então, existem os extremos disso, né? A esquerda que representa o povo trabalhador, a esquerda quer trazer para si que ela é a defensora do povo trabalhador.
Isso eu não tiro esse mérito. A direita defende os ricos? Nem sempre. Quando um político de direita defende a diminuição da carga tributária, isso afeta todos, ricos e pobres. Entendeu? Porque acaba beneficiando a maioria, todos, um todo. Né? Então, esses são entendimentos, né? Entendimentos sobre a esquerda e a direita. Claro que radicalizam aí na internet hoje, porque a internet hoje é o principal meio de comunicação. Tanto é que reflete isso na eleição. Um candidato a presidente com nenhum horário de TV, nenhum horário de rádio, foi para o segundo turno com 47%, 46%. Então você vê que a internet hoje é sim o principal meio de comunicação. Você que nos assiste aí pelo Facebook. A mesma que mobilizou os caminhoneiros. A mesma que mobilizou os caminhoneiros. A mesma que, falando de esquerda, você sabia que o fruto dessa revolta que culminou com o impeachment da Dilma foi de São Paulo, Fernando Haddad, por subir 20 centavos da passagem? Que começaram a dizer não vai ter Copa, começou aquele inferno, vocês lembram disso? É verdade. E quem era o responsável pela queda do PT foi ele. Entendeu? Agora não, ele é a salvação. De culminador do princípio da derrocada do petista, ele agora virou a salvação. Né? Mas o responsável foi ele, começou. Aí não vai ter Copa, usaram aquele mote da campanha da Fiat, vem pra rua, que era uma pré-copa, né? Vem pra rua, e aí foram pra rua, e daí nasceu movimentos como o MBL, movimentos de extrema direita, que hoje fez Kim Kataguiri, deputado federal em São Paulo, com 400 e mais votos do que o Tiririca. 400 e tantos mil votos. Elegeu deputados estaduais, vereadores em todo o Brasil. Né? Então veio desse movimento aí, desses 20 centavos. Você vê que, às vezes, uma coisa simples pode culminar aí com uma revolta, como foi o assassinato do príncipe em Sarajevo, o príncipe húngaro, que culminou com a Primeira Guerra Mundial. Um evento isolado acabou trazendo para todo um contexto, né? Aí tu falando aí na questão, tu citou o nome do Tiririca, e aí é um fake news, que é um vídeo onde as pessoas estão acreditando ser o filho de Bolsonaro, que não é verdade, né? Ele criticando assim como aconteceu na eleição da Dilma com o Aécio, né? Essas críticas e tal. E aí, São Paulo, né? Não criticando a região sul, nem sudeste, não estou aqui criticando ninguém, mas São Paulo elege um palhaço, um ator pornô, e vai elegendo aí, né, umas figuras... Funqueiros. Aí vamos fazer esse comentário aí acerca desse detalhe. O título do paulistano não é do Nordeste. Então, é bem verdade, Alex, mas você vê esse questionamento aí sobre a crítica ao eleitorado nordestino por votar prioritariamente na esquerda, no PT, mas isso é um fenômeno novo. Até 2002, quando o Lula ganhou a primeira vez, o PT não dava vitória, o Nordeste não dava vitórias ao PT. Em 89, em 94 e 98, o único estado que o Lula ganhou a eleição foi no Rio Grande do Sul. E foi do Rio Grande do Sul que surgiram grandes nomes da política nacional, tipo Dilma Rousseff, né, o Tasso Genro, a própria vice a Manuela Dávila, né, que na eleição passada foi a deputada estadual mais bem votada do Rio Grande do Sul. Então o Sul sempre teve Paulo Paim, que hoje eu considero ele maior do que o PT, que com todo esse desgaste do PT, ele foi o primeiro colocado lá para reeleição como deputado senador, que é um excelente senador, diga-se de passagem, e o Rio Grande do Sul sempre votou na esquerda. Da eleição do Aécio para cá, o Rio Grande do Sul passou a votar na direita, lá o Aécio ganhando primeiro no segundo turno, e agora novamente. Embora o Rio Grande do Sul tivesse uma candidata à presidência da República, que era a Luciana Genro, se não me engano. Então, esse fenômeno de votar na esquerda não é prioritariamente nosso, do Nordeste. Não é. Entendeu? Isso é fenômeno novo. Muito bem. Vamos falar agora aqui, a gente falou dessa questão aí do eleger o Tiririca, que diga-se de passagem, disse que não queria. Vem despencando, né? Despencando também, ano a ano, nas eleições, mas venceu. Agora, não disse que não queria, não quero, estou chateado com a política, e aí faz a gente pensar, né, o que chateou o Tiririca na política, sendo que ele volta novamente a sair candidato. E aí,
eu queria que a gente começasse a falar da questão dos investigados da Lava Jato, né? De pessoas que ficaram de fora. Ficaram de fora, mas também nós tivemos alguns, né, que tentaram e que conseguiram, na verdade, foram privilegiados. E aí eu vou falar o nome do Aécio aqui, Aécio Neves, que não saiu candidato ao Senado, caiu muito. Né? Já pensou a Rosana Sarney sendo candidata a deputada federal como o ex-governador Zé Rinaldo foi, mas a gente vai falar desse cenário estadual daqui a pouquinho. E aí vem o Aécio Neves, né, para não perder o fórum privilegiado, que eu acho que vai perder o mandato, não sei como é que vai ser feito isso aí, depois que ele assumir. Né, vamos falar um pouquinho sobre esses investigados que ficaram fora, né, filhos de investigados que ficaram fora. Vamos lá. Filho de presos, né, cara? De presos da Lava Jato que ficaram de fora. O filho do Cabral, a filha do Cunha, que era a namorada do André Fufuca, aqui do Maranhão. Né? Eles chamavam, isso eu vi nos blogs, de fora, que eles chamavam o Eduardo Cunha, era de papi. Por isso que eu sempre, nas rodas de conversa com amigos, apostava na eleição dele. Ele ficou muito forte no Congresso, porque o Eduardo Cunha era enraizado lá no Congresso Nacional. Né? Mas aí nós tivemos aí figuras que, personas não gratas aí, digamos assim, que ficaram prejudicadas. No Maranhão nós temos o caso do coitado Valdir Maranhão, que tentou emplacar-se senador, uma ideia que não era dele, foi prometido pelo Lula e pelo nosso governador, e aí ficou aí sendo candidato a deputado federal, já tinha negociado suas bases para ganhar aliança, inclusive ele tinha uma aliança com Josimar Anelzinho, tinha uma aliança com o próprio André Fufuca, acabou negociando as bases e acabou ficando de fora com 23 mil votos. E aí, meu amigo, você vê que as urnas são implacáveis quando você não sabe o que quer. E outros mais. Romero Jucá perdeu lá em Roraima, que historicamente, desde quando Roraima é Roraima, ele é senador. Roraima, eu digo isso porque é um dos estados mais novos do Brasil, de 1988. Romero Jucá, o próprio Flecha Ribeiro, no estado do Pará, o próprio Roberto Requião, lá no sul, Beto Richa, Marconi Perillo, no Goiás, que era governador até pouco antes da eleição, né? Ele renunciou e perdeu a vaga dele para o Jorge Cajuru, que tinha um programa esportivo, polêmico, ficou famoso pela rixa entre ele e Eurico Miranda, que ele chamava de Elvírus Miranda. Na época o Vasco era o Vasco. Né? Eita, rapaz. E ainda tem gente que acredita que o povo não vai às urnas para derrubar, não é, esses murra que estavam aí, que eu sempre disse aqui no programa, que eles falam do novo. Hoje a gente tem um novo, né? E aí a gente vem aí para o Jair Bolsonaro, que tinha um programa eleitoral, um horário eleitoral minúsculo, né? Mas que por conta da internet se tornou um gigante. E aí transformou a Câmara dos Deputados, transformou radicalmente, né? Vamos falar sobre esse ponto de vista aí, como é que a Câmara está hoje. Bem que o PT conseguiu se manter, né? O PT é o segundo, né? Manteve ali como segundo partido, que já foi primeiro por muitos anos, segundo partido com o maior número de deputados, né? E tem alguns partidos, porque agora a reforma política, ela criou uma cláusula de barreira que o financiamento, que não a principal punição você não tem horário eleitoral, você não participa de debates se você for para uma eleição majoritária, e você não tem financiamento público de campanha. Nessa temática saíram prejudicados nessa eleição muitos partidos. Um deles, a Rede de Marina Silva, que saiu de um senador para 5, né? Randolfo Rodrigues se reelegeu e 4 colegas se elegeram. Mas na Câmara só fez um deputado. Né? E a causa de barreira, de Flávio Dino também. O PCdoB de Flávio Dino vai ficar prejudicado, vai ficar sem financiamento público de campanha e também sem verba do fundo partidário, acabou. Então isso aí vai acabar com os partidos pequenos. O PCdoB, que era um partido mediano, então se tornou um partido pequeno. E o PSL, que era um partido que não tinha acesso a esse fundo partidário,
por só ter um deputado federal, foi para 52, se eu não me engano, o número 52, um número bem específico. Hoje é a segunda maior bancada. O DEM, que era um partido grande, hoje caiu lá para a 9ª bancada. O PSDB... Só para o ouvinte entender, o PT é a primeira e o PSL é a segunda. Era o MDB o primeiro. O MDB? Era o primeiro, o PT era o segundo. Certo. Na eleição passada. Isso. Hoje, atualmente, ele está assim. O MDB ficou em terceiro. E o PSDB e o DEM perderam metade de suas bancadas. Entendeu? Eduardo, será assim a partir de 2019 não vai ter esse remanejamento? O cara, se bem que quem está no PSL hoje, se fizer isso, perde a credibilidade. Mas será que não vai haver esse remanejamento de deputados saindo de lá para cá para poder ter espaço? Olha, segundo o próprio Jair Messias Bolsonaro, ele deu uma declaração que ele já tem mais ou menos pelo menos 9 ministros já desenhados na cabeça dele. Certo. E o ministro da Casa Civil, que é quem cuida dessas relações aí com a Câmara, negocia essas negociações, será o Onyx Lorenzoni, que é um deputado federal lá do Rio Grande do Sul, né? Então ele será ministro da Casa Civil. O Bolsonaro vai nomear ele. E ele, Onyx, deu uma declaração que, depois da eleição, claro, ele já fica se comunicando. Inclusive, no Maranhão, já existe uma movimentação para a eleição da Assembleia Legislativa, para presidente da Assembleia Legislativa. Então, já estão se movimentando até para a presidência da Câmara. E o Onyx garante que Bolsonaro tem 300 deputados já na base dele. Era um receio... Caso ele for eleito, seja eleito. Era um receio que os adversários do Bolsonaro diziam, que ele não teria apoio no Congresso. E isso cai por terra, porque primeiro ele transformou o partido dele num gigante, que era o Nanico, agora já é um gigante, já vai ter aí acesso de quase 40% do fundo partidário, será só para ele. Então, isso aí cai por terra toda essa teoria de que o partido do Bolsonaro era um partido pequeno. Ele agora virou um partido grande. Da noite para o dia, e isso precisa apenas de voto. Para um partido se tornar grande, ele só precisa ser votado. O Senado também teve mudanças radicais no Senado, né? Muitas. A bancada da bala que não tinha um senador, agora tem 5. 8, desculpe, tem 8. A bancada da bala é formada por deputados ex-policiais, essas coisas chamam de bancada da bala. E a gente vai... Tem um dado aí nacional para se falar? Tem muitas coisas interessantes, né? Principalmente a eleição de São Paulo. Quando nós falamos aqui que o exemplo, o Juscelino Filho, se ele permite que nós possamos usá-lo novamente como exemplo, ele não está aqui para reclamar, ele votou no impeachment da Dilma. O Lobão também votou no impeachment da Dilma. O Sarney Filho também votou no impeachment da Dilma, né? E ficaram pelo caminho. O Victor Mendes, né? Ficou. Então, isso aqui, eu não estou falando ainda de política local, mas eu estou falando que eles eram membros do Congresso Nacional que ficaram pelo caminho. Mas um exemplo é a Janaína Pascoal, que foi cogitada até para ser vice na chapa do Bolsonaro e declinou, porque ela, segundo ela, não teria condições de morar em Brasília, uma ótima desculpa. Mas foi candidata a deputada estadual e teve a maior votação da história do Brasil para uma eleição proporcional de Assembleia. Teve 2 milhões de votos, mostrando que o voto no Brasil está mudando a característica. As pessoas acho que gostaram do impeachment, principalmente em São Paulo. Entendeu? Ela teve 2 milhões de votos, superando até o filho de Jair Bolsonaro, que teve 1.800.000 votos, o Eduardo Bolsonaro, superando ele. Eu acredito que se ela fosse candidata a deputada federal, teria se elegido, né? Assim como o Major Olímpio, senador, que pegou vamos dizer, uma carona aí nessa onda de Bolsonaro, se elegeu lá por São Paulo, que ele foi do PDT, foi de Solidariedade, agora está no PSL. Vamos fazer assim, vamos para um intervalo comercial para a gente tomar uma água para refrescar um pouco aqui, e a gente volta falando do cenário estadual, né? Finaliza com o municipal, parte para o municipal e finaliza nesse cenário agora do segundo turno, né? Vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho só para a gente tomar uma água. Vamos lá, Rony. O acesso com a velocidade que você merece, a gente tem com HCnet. HCnet, desfrute da melhor internet da região.
Naldo Transportes, uma empresa especializada em transportes de pessoas. Informa que está com viagens diariamente para São Luís nos seguintes horários: saída de Igarapé do Meio para São Luís às 5 horas da manhã e saída de São Luís para Igarapé do Meio a partir das 13 horas. Naldo Transportes, veículo novo, vistoriado e devidamente regulamentado. Levamos e buscamos você em seu endereço. Além disso, possui diversos itens de conforto, como bancos individual e reclinável, Smart TV 32 polegadas, Wi-Fi, filmes e shows em HD, ar-condicionado, bagageiro rodoviário, sistema de posicionamento via satélite e água mineral grátis. Naldo Transportes, van equipada com o melhor conforto para os clientes. E atenção para a promoção do Naldo Transportes: aniversariante do dia não paga passagem. Naldo Transportes, informações e reservas pelo fone 98874 1385, 99138 3360 e pelo zap 99227 3256. Naldo Transportes, aqui você é VIP. O acesso com a velocidade que você merece, a gente tem com HCnet. HCnet, desfrute da melhor internet da região. Suporte técnico especializado com profissionais capacitados. Atendimento de qualidade num ambiente diferenciado. Internet fibra ótica e via rádio. Temos os melhores planos para você ficar sempre conectado. Sem franquia de dados, garantia de banda larga contratada. HCnet. Contatos 3653-9716 e 98265-0900. Rua dos Operários 627, Nova Santa Inês. E acesse nosso site www.hcnet.com.br. HCnet. Olha o gás! Gás Vitória, distribuindo gás para toda a região. Aqui fazemos entrega a domicílio, instalamos, testamos se há vazamentos ou qualquer tipo de avario. Temos também água mineral, Mar Doce e Ilha Bela. Vendemos nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Na hora de economizar, compre no Gás Vitória. Horário de funcionamento de segunda a sábado das 7 às 6 da tarde e nos domingos e feriados de 7 ao meio-dia. Telefones 3376-1010, 98866-7183 e 99188-7555. Estamos localizados na BR-222, número 864, Gás Vitória, o gás da sua economia. Olha o gás! Programa Papo Legal. Muito bem, de volta, a gente já tomou uma água, né? Tá todo mundo agora com a garganta molhada, como disse o povo. Vamos agora aqui, para você que está ligando o rádio agora, está entrando aí na internet, a gente está batendo um papo com o Eduardo Pontes, que é formado em marketing e graduado em política, em gestão pública, não é? Municipal. Pública municipal, né? É. Pela UEMA. Universidade Estadual do Maranhão. E aí a gente já foi lá para o Nacional. Vamos agora aterrissar para o estadual, que aí não fica distante essa questão de nomes, como o nome do senador Lobão, né? Aparece aí na Lava Jato, o nome dele. O nome do Sarney foi até sugerido para ele conversar com o juiz Sérgio Moro, depois passaram a mão na cabeça, não sei de quem ele, não foi. E aí Rosana Sarney sai candidata na tentativa, esse é o ponto de vista do Alex, né? Rosana sai candidata ao governo do estado na tentativa de eleger o irmão e não consegue também eleger o irmão, que é o Sarney Filho. Vamos lá, Eduardo, falar desse contexto aí. Alex, o que aconteceu no Maranhão já é uma corrente que vem sufocando alguns grupos políticos já antigos, que aqui nós batizamos de oligarquias, né? Isso foi tão bem batizado aí por opositores da família Sarney. Se eu não me engano, o primeiro a dar essa nomenclatura foi Jackson Lago, né? E o que aconteceu no Maranhão,
não aconteceu em alguns estados, né? Nós ainda temos algumas oligarquias vivas. A última oligarquia do Nordeste diziam que era a Sarney, mas eu encaro os calheiros, né? Lá, o Renan, lá em Alagoas, se reelegeu novamente, e também um grande investigado da Lava Jato, se reelegeu novamente, elegeu o filho, primeiro turno, né? Os campos lá, que vêm desde dos arrais lá, famosos no Pernambuco, muito fortes, por os Ferreira Gomes, no Ceará, elegeram o Camilo, que declarou apoio, primeiro turno, ao Ciro Gomes, que teve lá uma expressiva votação de 79%. Ninguém no Brasil conseguiu tamanha expressividade de votos no primeiro turno. 79% o Camilo Santana, que é do PT, mas é apoiado pelos Gomes. Cid Gomes, primeiro lugar aí como senador, né? Continua no poder, e aqui mais próximo da gente, os barbários retornam ao poder, né? O Jader, depois de ter sido caçado, um monte de problema, volta senador, elege o segundo companheiro na chapa dele e coloca o filho com 47% no segundo turno, com grande chance de lograr êxito, né? Então nós temos esse panorama. No Maranhão, finalmente, na verdade, usar uma expressão chula aí, o governador Flávio Dino lacrou. Lacrou aí, né? Combinou com a derrota da Rosiana, porque só quem tinha conseguido derrotar a Rosiana Sarney acabou com a família Sarney, né? E ele ganhou do Edson Lobão, e o Edson Lobão fez mais votos do que a Rosiana, diga-se de passagem. Ele, Edinho Lobão, que diziam os analistas que tinha sido um desastre, e ele teve mais votos do que a Rosiana, nominalmente. Ganhou, Jackson ganhou e perdeu no tapetão. Perdeu no tapetão, e no outro dia mudaram a lei para que nunca mais isso acontecesse com governador nenhum. Né? Umas coisas que só acontecem no Brasil. Né? E a eleição do governador Flávio Dino, ele já sabe, foi uma eleição não suicida. A Rosiana já sabia que o objetivo dela realmente era eleger o irmão senador. Sabia o que queria. Sabia, é um páreo duro, que na verdade os conselheiros do clã Sarney orientaram ela a sair candidata a deputada estadual, se imaginar, para ter um foro privilegiado, manter-se aqui, deputada estadual no Maranhão, seria muito mais fácil do que foi para o AS federal em Minas, né? Então, para poder respirar um momento, porque o momento do Maranhão, o momento é Flávio Dino, né? Aí agora a grande preocupação é quem será o sucessor de Flávio Dino, né? Quem será o sucessor de Flávio Dino? Então a Rosiana foi muito hábil aí nesse quesito. Por quê? Porque ela não deixou que nenhum nome suprimisse o dela. Porque se a Rosiana, o Grupo Sarney, sai e coloca um nome, e esse nome não vá para o segundo turno, mas que fica lá como dono do voto, podia ser até o próprio Edinho Lobão, seria muito mais difícil ela tentar desconstruir esse nome para retornar o nome de Rosiana. A partir de janeiro aí, infelizmente, nosso governador, né, não vai ter uma vida fácil. Nosso estado passa pela mesma dificuldade que a maioria dos outros estados da nação, da União, passam. Precisamos aí de algumas reformas estruturais, principalmente no tocante ao repasse do bolo de arrecadação, né, o gigantesco bolo dos impostos, né. Nós temos que moldar, fazer outros moldes mais, vamos dizer assim, mais justos, para que os estados do Nordeste, principalmente, possam respirar, né. O Maranhão passa dificuldades, o governador esses últimos meses tem tido dificuldade até com folha, como foi o caso da Folha da Saúde, e se vocês tiverem informação, vocês sabem, saiu em todos os jornais e tudo. Ele acabou pegando um empréstimo no fundo de pensão do Estado para pagar essas dívidas com o funcionalismo público, que virou uma bola de neve, entendeu? Então, o próximo ano será um ano aí, creio eu, de arroxo fiscal. O governador goza de popularidade, e o ruim para quem está na base da pirâmide é isso. Porque quando um governante tem muita popularidade, ele pode cometer, às vezes, alguns excessos. E quem acaba pagando é os mais fracos. Você falou da questão do nome na criogenia, né? Ali deixando na geladeira, tudo, Rosiana Sarney.
sai derrotada, mas vitoriosa, porque o nome continua dela como principal opositora. Né? Mas aí tem a surpresa que a Maura Jorge não tinha expressão nenhuma. E aí Maura Jorge aparece no quadro estadual como terceira colocada. Inclusive ganhou de Rosiana Imperatriz, que Rosiana tem um prefeito em Imperatriz. Segundo maior colégio eleitoral. Segundo maior colégio eleitoral. Rosiana tem um prefeito em Imperatriz, mas esse fenômeno é fácil de você traduzir, que é o fenômeno Bolsonaro. Maura Jorge passou o horário eleitoral todinho respondendo Bolsonaro. A Rosiana mesmo fez uma pergunta para ela sobre saúde, ela disse, olha, isso é um absurdo, porque Jair Bolsonaro é isso, aquilo. Jair Bolsonaro. Então ela trouxe para ela essa imagem, entendeu? Do Jair Bolsonaro, eu acredito. Inclusive no debate ela disse, né? Não deixaram entrar aqui com a camisa. Mas eu entrei aqui com a camisa do mito e tal. Entendeu? Então ela soube surfar muito bem essa onda. Mas o número mais expressivo dessa eleição não foi o do governador, que o do governador na eleição passada teve maior percentual. Ganhou, dessa vez ganhou com 59%, né? Isso. Passou de 60% na eleição passada. O número mais expressivo para mim, Alex, é esse aqui, ó. 39 mil votos em branco para governador no Maranhão. Muita coisa, viu, Rami? Entendeu? Esse é o número mais expressivo para mim. Porque uma pessoa que vota em branco, ele tem a plena consciência de que nenhum dos candidatos representa as angústias, os anseios dele, as expectativas. Então faltou algo novo. Foi 39 ou 300 mil? Entendeu? 300 mil votos. Você pode ver isso aí muita tá no TSE. É muita coisa para o Maranhão. Muita coisa. Esses votos tivessem sido nominal para alguém, a pessoa que tá votando em nós branco, teríamos segundo turno. A pessoa que está votando em branco, ele tem toda a noção do que ele está fazendo. 300 mil votos. O Eduardo Brade, candidato saiu candidato a prefeito de São Luís, saiu lá de baixo, né? Da lama, ninguém falava o nome de Eduardo. Pré-sal. Ele era do pré-sal, não era da lama, não. É do pré-sal. Aí, do nada, Eduardo Brade aparece para segundo turno em São Luís, candidato a prefeito. Aí, Eduardo perde, volta para o cenário político dizendo que é candidato ao governo do estado do Maranhão. Será que esses 300 mil não é a revolta da população? Né? Eu não vou votar também em ti, cara, porque tu me enganou, tu saiu, foi candidato a deputado federal. Será que esses 300 mil votos não expressam isso também? Esses 300 mil votos, eu acompanhei a eleição, a pré-campanha, o Eduardo Brade chegou a pontuar 9%. 9% de um universo de 4 milhões de votos. É muita coisa. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, 300 mil votos aqui pode ter sido atribuído, poderia ter sido atribuído nominalmente a ele, e ele levaria a eleição ao segundo turno. Agora, a avaliação que eu faço é só uma opinião, não está certo, ou se está certo ou errado, nós não temos como provar, mas a avaliação que eu faço é que se o Eduardo fosse candidato a governador e ele não fosse para o segundo turno, ele colocasse a Rosiana no segundo turno, ele sairia muito desgastado dessa eleição. Porque o objetivo dele hoje é ser prefeito de São Luís. E São Luís deu resposta nas urnas que tem possibilidade muita para ele, porque a eleição dele foi basicamente São Luís, e ele, vocês viram pela apuração, que a apuração começa pelas urnas de São Luís, ele saiu de São Luís imensamente vitorioso, cerca de 144 mil votos. Para ter uma ideia, Elisiane, que foi a campeã de voto na eleição passada, tinha essa expectativa também de ser prefeito, porque no Maranhão é assim, se você for para o segundo turno numa eleição em São Luís, você ganha um prêmio de consolação de ser deputado federal. Né? Isso vem ocorrendo há muito tempo. E aí o que aconteceu? A Elisiane só teve 97 mil votos, ele teve muito mais do que ela. E ele tem muito mais habilidade do que ela para fazer alianças e a habilidade dele também em debates, ele é muito bom. Então eu acredito que está aí o futuro da política do Maranhão, cara. E eu gosto muito de fazer apostas novas. Votei em 2006 para Flávio Dino, ex-juiz, usava um óculos cafonérrimo aí na campanha, depois ele jogou fora e aí foi lutando até ser governador em 2014. E eu só queria, se vocês me dão um espaço sobre, eu fui comentado aqui, não indo para a eleição local. Não vou falar sobre isso agora, não. Depois a gente fala, quando tiver na política municipal. Né? Então, é isso, Alex. É eleição, o governador sai vitorioso, faz mais da metade da Assembleia Legislativa. Eu acredito que o Oterino Neto não terá dificuldade de se reeleger presidente da Assembleia Legislativa, que é um desejo
do governador, só que ele tem uma pedra no sapato dele aí, né? Que é o candidato preferido do governador, que foi o ex-diretor do PROCON, Duarte Júnior, né? Que foi um fenômeno de votação. Temos a Cleide Coutinho, que o Flávio tinha muito carinho pelo Humberto Coutinho, que foi a terceira deputada federal mais bem votada, né? Então, nós temos aí algumas pessoas que podem querer mexer nessa direção da Assembleia Legislativa e tomar aí do Aterino Neto. Porque, olha, na eleição estadual nós tivemos muitas surpresas, como a derrota do Cutrim, deputado estadual, ficou lá embaixo, ninguém nem comenta, foi derrotado. O líder do governo na Assembleia teve 18 mil votos, Rogério Cafeteira, que foi eleito lá no Clã Sarney. O Clã Sarney deu o último mandato da vida do avô, que foi senador, Cafeteira, na era que surgiu o fenômeno Bira do Pindaré, né? Com a coragem de quem não foge à luta e com a ternura de quem aprendeu a sonhar, que hoje agora é deputado federal, né? Cresceu muito, tentou várias vezes ser vereador em São Luís, não conseguiu. Hoje e parabéns para ele agora, deputado federal, e com certeza será um excelente deputado federal. Então, o Rogério, acho que por inabilidade dele mesmo, acho que por recurso não era líder do governo, não conseguiu se reeleger. E aí nós tivemos o grande fiasco do Clã Sarney. Rosana derrotada, Sarney Filho derrotado, Lobão derrotado, levou com ele o Edinho Lobão. Isso, aliados direto. Tá direto à família Sarney. O João Alberto Souza, vamos dizer, o único que ficou vivo, perdeu o mandato de senador, que não concorreu, mas elegeu o filho, João Marcelo, lá, como último deputado federal eleito da chapa, elegeu o filho e o pupilo, que é Roberto Costa, estadual. Então não está tão mal assim, né? Não, mas aí nós tivemos o Cafeteiro, né? E os Murá, né? O Ricardo Murá, o tratorzão, na eleição passada elegeu a filha e o genro, a filha aí quase 80 mil votos, e nessa eleição, coitada, teve 20 e poucos mil votos, e ele teve 23 mil, não conseguiu se eleger para a Câmara Federal, grande derrotado também, e inimigo particular de Flávio Dino, é uma coisa pessoal, eles dois, né, já se engalfinharam aí várias vezes em redes sociais e em jornais midiáticos. Então esses são os grandes a grande derrota, né? E também, cara, teve derrota também do lado do governador, que foi o caso do prefeito de São Luís, o Edivaldinho, não elegeu o pai para a Assembleia Legislativa. O pai dele foi, graças à biometria, Monção foi o último município do Maranhão a ser apurado os votos. Lá o negócio foi pânico na hora dessa apuração, meu irmão. Foi uma maior dificuldade para colher a biometria desse povo. Monção, quando entrou os votos de Monção, ele era o último eleito da coligação chamado Chapão, do PCdoB. Ele era o último eleito, o 26º, que tirou a vaga do Pedro Henrique Lula da Silva, que era do PT. O PT fez 2, estava fazendo 2, mas quando entrou a votação do Ricardo Rios, a coligação do PT perdeu a vaga, que foi para o Chapão. E aí o Ricardo Rios, com os votos de Monção e de Igarapé do Meio, ele conseguiu a vaga do Edivaldo Holanda Pai, coisa de 200 votos de diferença, entendeu? Então Monção que tirou o Edivaldo Holanda Pai das eleições. É uma derrota aí para o grupo do governador, porque é um dos grandes aliados do governador, o Edivaldo Holanda, né? Aqui para nossa região, Eduardo, a gente tem uma surpresa, que diga-se de passagem, alguém pode até dizer, e tu também pode falar isso, que não é surpresa, mas por que eu falo surpresa? Que é o Felipe dos Pneus. A surpresa o Felipe dos Pneus cresceram muito em cima dele, né? Tá eleito, como foi eleito, né? Mas ele foi eleito quase que não ia. Bem no rabo da fila mesmo, né? Foi bem no rabo da fila. E essa é uma surpresa para a nossa região, né? É e aí entra, eu não sei se que eu estava ouvindo um áudio aqui que mandaram para a gente, não sei se tu falou do Souza Neto. Não, ele jogou a toalha, né? Foi cedo logo. Cansou, né? E foi apoiar a cunhada, que acabou não resultando em nada, né? Será se fosse ele, será assim, acho que não. Matematicamente falando? Acho que não, porque o Souza Neto eu conheci ele em 2007,
2008 nós estivemos bem envolvidos, inclusive ele foi um dos coordenadores aqui da campanha do Raimundinho, a pedido de Marco Aurélio, e a gente tinha muito contato com ele, um cara muito, muito legal, um cara bacana, mas mostrou a fragilidade do Ricardo Murat em fazer política na oposição. Não é fácil, né? Você que faz política de oposição, meu amigo, não desanime, a coisa não é fácil. Nem para o Ricardo Murat, que é o tratorzão, imagine para você. Então o que aconteceu com o Felipe dos Pneus, Alex, é o seguinte: o Felipe dos Pneus, ele tem um pai que, por trás ali, esse nome dos Pneus é por causa do pai dele, Antônio da Renovadora, que é conhecido Antônio dos Pneus, né? E é um homem de bastantes posses, né? E isso acaba levantando a moral, né? Pô, o pai dele tem dinheiro e tal, e a galera cresce o olho. Mas o que eu sei da campanha dele, que foi uma campanha que ele não gastou. A ideia do Felipe dos Pneus ser candidato a deputado, Alex, era dele provavelmente disputar a eleição com o Roberto do Posto lá em Newton Belo, né? Mas aí ele foi cair na graça. Não conheço ele pessoalmente, já olhei ele umas 3 vezes. Conheci a irmã dele, Thaline, foi aluna nossa lá na Estácio, quando eu trabalhava lá como professor, a Estácio de Sá. E eu conheço ela, simpaticíssima, excelente pessoa. E o Felipe eu não conheço, só conheço de longe, assim, de vista. Mas diz que é uma pessoa muito simpática e acaba caindo na graça do povo. E também tinha um baluarte na campanha dele em Santa Inês, que é o Cabral, né? Eu acho que o grande vitorioso dessa história mas o Cabral, se eu não me engano, o Cabral não estava apoiando ele. Rapaz, o Cabral declaradamente, ele tinha ali 2 bengalas, o Felipe dos Pneus e o Neto Haddad, né? Mas você vê ali que quando eles ganharam da candidata da prefeita, o Cabral mostrou força e vai dar trabalho nas próximas eleições. Felipe dos Pneus também tirou alguns votos aqui em Garapé do Meio, né? E outra coisa de interessante em Santa Inês foi que a Luana ganhou do candidato do Bringel em Santa Inês. Ganhou 7 mil votos. 7 mil e tu vê que cada eleição é uma história diferente. E parece que o Felipe dos Pneus tirou 70 e poucos votos 79 aqui, votos aqui em Garapé do Meio. Né? E eu achei pouco, porque geralmente muita gente de Santa Inês vem votar aqui. Mas o próprio Josimar teve muita gente de Santa Inês vota aqui, muita mesmo. Mas o próprio Josimar teve muito voto de Santa Inês. Então eu acho que o eleitor de Santa Inês que vota aqui também trouxe um voto para o nosso amigo aí, porque compara pela votação do federal com a votação da estadual, não teve uma casadinha assim tão glamourosa assim, né? O pessoal jogou fora assim, o buquê antes da hora. Vamos voltar aqui, vamos agora falar dessa questão municipal. Falando aí dessa casadinha que você falou, do buquê, essas coisas todas, o fato é que a gente ouve, né, ouve nas ruas os comentários, as pessoas dizem isso, dizem aquilo outro, a rede social ela ajuda, mas em muitos casos ela atrapalha a vida do cidadão, e quem bem digita algo, né, ou envia alguma coisa, a gente está vendo aí o exemplo, a gente não vai comentar isso nesse momento, né? Imagens, áudios, são vídeos, letrinhas, e o cara envia e acaba remetendo. Quem joga tem que segurar a responsabilidade, né? Exatamente. E aí o que a gente ouvia falar era que o prefeito não dava 2 mil votos, que o prefeito chegava à casa do... Tudo bem, ouviu isso muito, né? Muito. Pessoa que é sensata, ela faz uma avaliação antes de estar jogando certas bobagens na rede social, né? E aí eu ouvia muitas pessoas falando, Alex, o prefeito não dá essa quantidade de votos, e aí o prefeito aparece, né, o candidato do prefeito aparece com um pouco mais de 55% da votação em Garapé do Meio. Isso. E aí isso quer dizer o quê? Alex, para eu te responder essa pergunta, eu gostaria de fazer um panorama sobre a história política de Garapé do Meio, coisa rápida. Certo, pode ficar à vontade. Em Garapé do Meio, historicamente, os prefeitos que são derrotados, eles caem, acho que em depressão, eu acho que é isso. Eles acabam não tendo muita habilidade ali com derrota. E perder. Não estão acostumados. Dias de passagem, perder, eu ganhei uma vez, eu achei legal. Agora perder eu sou acostumado. Então os caras não reagem muito bem, porra. O nosso antigo prefeito. O antigo prefeito, o primeiro prefeito da nossa cidade, o Biratã Amorim, para quem tem hoje 20 anos, ou para quem exerceu a cidadania através do sufrágio universal a primeira vez domingo, com 16 anos, não sabe nem como é a cara do Biratã Amorim.
perdeu a eleição, ficou aqui aos trancos e barrancos depois da eleição. Dizem os mais velhos que não passou fome porque foi ajudado por amigos, pelo Titico, pelo Ribinho, por outros, porque gastou tudo, perdeu a eleição para Antônio Humberto, foi embora de Igarapé do Meio, ninguém conhece mais ele. Os mais jovens não conhecem. Né? O Alex já está dando aí o paradeiro dele. Então, o doutor Beatão Amorim, que muito fez pela nossa cidade, construiu o primeiro hospital, e aí muitas coisas. Porque é médico. Começou a cidade. Doutor porque é médico. Aqui nós temos essa cultura. Naquele tempo, o cara era prefeito, era chamado de doutor, mas ele é médico. O Antônio Humberto aí foi 12 anos prefeito, gozou de muito poder aqui em Igarapé do Meio, teve o maior tempo à frente do executivo municipal, né? Muito tempo mesmo, 12 anos é bastante tempo. E quando ele perdeu também, né, em 2012, ele se retraiu também. O Humberto parou de fazer política, ficou ali retraído. Sem falar, tá fazendo essa a porta análise. aberta, mas não é. Porta aberta não significa que você está fazendo política. Tu está fazendo essa análise aí, mas é importante dizer que foi 12 anos, que era para ser 16, e foi interrompido no meio da viagem. No meio da viagem, né? Porque se elege, se reelege, consegue eleger um sucessor, que é o afilhado, né? E aí no meio da história o afilhado rompe. Os 12 anos eu conto com o mandato dos quatro do Zé Filho. Que na realidade só foi 8. Só 8 dele, 2 mais 4 aquele. Todo mundo aqui sabe. Mas não ficou até o final, né? É bom colocar 6 meses. 6 meses não é nada. Certo. 12 meses. Vamos botar os 12 anos arredondos. É que eu tô com 32 hoje, mas na próxima semana eu vou estar com 33, né? O que é 2 dias. Vai ter festa. Olha só. Também se retraiu e aí apareceu a figura do atual prefeito, Almeida, que praticamente assumiu o filho, ficou com o grupo, ficou dando assistência, fazendo política, tanto é que culminou com a vitória dele em 2016, uma vitória muito grande, né? Então, por quê? Porque alguém se retraiu, alguém se inibiu, porque você sabe disso. Então, quando alguém não faz, vem outro e faz e acaba tendo resultado. Assumiu a liderança do grupo, né? E eu acredito isso. Eu acredito isso muito a Antônio Humberto ter ficado acomodado. Então, ele começou a fazer e depois ele disse, não vou fazer mais para ninguém, vou fazer para mim. E acabou ganhando a eleição e se torna aí uma grande liderança no município. A eleição desse ano aconteceu a mesma coisa. O prefeito, infelizmente, se sentiu solto, se sentiu só, os aliados. Está falando do ex-prefeito? O ex-prefeito recente, Raimundinho. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Biratã, aconteceu com o Antônio Humberto, aconteceu com ele. Então, para responder esse resultado que nós tivemos, grande resultado, 55%, nunca aconteceu aqui em Igarapé do Meio. Mas com relação ao Raimundinho, já via que ele no mandato parece que não tinha aquela questão política, não estava entranhado ali. Faltavam algumas habilidades, eu confesso, mas era um gestor que tinha um grande coração. Né? Mas olha só. Que tem ainda, um grande coração. E o que aconteceu foi que ele ficou ali, não queria fazer, não fazia, e aí aparece alguém para fazer. O que acontece hoje é que o povo, tanto da oposição como o povo em geral, espera alguma novidade, algo novo, entendeu? Mas aí tu fala essa questão do ex-prefeito, falou, Biratã, usando a linguagem, capou o gato. Capou o gato. Aí ficou armou a rede, porque mora aqui, não tinha como capar o gato. foi pro sítio. E aí o povo fica solto, cara. A verdade é essa. O povo fica solto. E é o seguinte, o resultado dessa eleição é o resultado do trabalho e o do resultado do não trabalho. Eu não estou falando da gestão, estou falando da campanha. A campanha foi de uma forma, foi feita o seguinte, o prefeito regaçou as mangas, foi para cima. Eu tinha dados que apontavam o prefeito aí com 40%, o candidato do prefeito. E digo mais para vocês, sem querer desmerecer o trabalho do prefeito como coordenador da campanha, se Josimar de Maranhãozinho não tivesse ninguém apoiando ele aqui, teria 500 votos. O que não reflete para a Detinha, que é a mulher dele. Eu tinha esses dados. Pelo fato dele ter sido votado já na eleição passada. Não, e por ele ser mediaticamente esse cara, o moral da BR, esse negócio aí, os grandes eventos, grandes obras, isso aí querendo dar mérito ou não, é um cara, né, muito midiático, sabe que uma lista imensa de blogueiros bombardeando de notícias sobre ele,
Isso gera, o povo fica sabendo, o povo vota espontaneamente, é o voto espontâneo, entendeu? Então, mas aí nós tínhamos 40% candidato do prefeito. O prefeito na última semana foi para dentro, fez uma campanha muito grande, foi muito grande. E aí nós tivemos aí uma unidade de pequenos, né? Pequenos aí. O prefeito Almeida também correu muito, não parava. Sessão. Inclusive hoje eu posso até adiantar para tu. Tava solto. Que tem amigo seu da oposição que tira o chapéu hoje para o Almeida por o trabalho que o Almeida vem fazendo. Professor Isaías. Né? Isaías é um cara muito inteligente e sagaz nas suas colocações. Não, estou dizendo, como eu disse, não querendo desmerecer, o prefeito fez um grande trabalho, mas ele estava só. Nós ainda não temos aqui uma liderança que capitania a oposição. Não existe uma unidade. Mas aí onde é que entra o Antônio Humberto nessa questão? Porque vamos por parte. O Antônio Humberto, o que deixou entender a oposição, e acredito que daqui a pouquinho, se ele não estiver ouvindo, alguém vai lá na casa dele dizer esse comentário, é que a oposição estava esperando o Antônio Humberto como salvador da pátria. Essa é a grande verdade. Tu sabes disso. E aí, onde é que fica o Antônio Humberto nessa questão? Que aí, por exemplo, assim, tu te interrompi, falou a questão do novo, né, que o prefeito estava não tão solto como tu está colocando, porque tinha alguém fazendo um trabalho e querendo apresentar um nome. Que tem um trabalho de construção. Certo. Na verdade, a Câmara hoje, a oposição não está de uma forma tão desamparada. Nós temos uma Câmara com 5 vereadores de oposição. Não sei até quando isso vai durar. Espero que para sempre. Mas nós temos uma Câmara, isso é muito significativo, de 9 vereadores, 5 são oposição. Eu não sei se é falta de habilidade de articulação política, não sei. Nós temos 5 vereadores de oposição, e desses 5 vereadores de oposição, alguém está querendo fazer política para crescer o nome, né? E esse nome ele pode aparecer dos resultados dessas eleições. Bora começar a falar do Antônio Humberto. Antônio Onde é que o Antônio Humberto entra nessa questão de salvar a parte da oposição? Porque pode não ser um projeto teu, mas foi ventilado isso. Não, assim, faz muito tempo que eu não tenho um projeto, assim, uma coisa individual. Acontece que houve mesmo esse boato com a ida do professor Claudemir, um vereador. Você fortaleceu com a ida do Claudemir. O professor Claudemir é um bom vereador. Cara muito inteligente. É um cara muito preparado, muito inteligente. Ouvindo a gente nesse momento. E se ele estiver ouvindo a gente, ele foi muito sagaz. Teve muito mérito do Claudemir na aprovação das contas antigas de Antônio Humberto. Então, isso foi uma brilhante estratégia. Ou de Claudemir ou de Antônio Humberto, isso aí, meu irmão, tem que tirar o chapéu. Foi feito e foi bem feito, né? Isso é o mérito dele. Então, com a vida do Claudemir, se imaginou assim, pô, Antônio Humberto vai rachar, e não aconteceu. Mas antes disso, não aconteceu. Antes disso, já estava pensando assim nisso, e aí a chama da esperança, né, do rachachá, não aconteceu, né? Não aconteceu, né? Ainda existem indivíduos na oposição que têm anseio de ser candidato a prefeito. Inclusive, eu disse para um deles, eu disse assim, se tu perder o mandato de vereador, tu vai passar fome? O cara disse, não, pô, eu sou concursado, tal, sou professor e tal. Então, porra, por que tu não se candidato a prefeito? Tu não vai ter nada a perder. Se tu não ser prefeito, se tu não se tornar prefeito na primeira, tu vai se tornar grande referência da oposição. E aí, a oposição já vai ter uma cabeça, né? Entendeu? Porque, o voto para proporcional sempre é uma coisa que o pessoal não liga muito. E um voto para deputado, Alex, devido a esse movimento das pessoas não acreditar em política, se tornou uma coisa muito cara. É muito caro fazer campanha para deputado. Ainda mais de um cara que você só sabe o nome dele, uma profissão e pouca coisa, e deixa um pouquinho de recurso para ti e manda tu ir atrás dos teus amigos e pedir voto para ele. O amigo teu vira para ele e diz, tu pegou quanto? Tu vai me dar quanto? É um negócio horrível. É um negócio horrível tu fazer campanha para deputado. Se tu não tiver uma estrutura, uma máquina, um negócio pública para tu fazer com força, é muito difícil, cara. Deixa a desejar. Deixa a desejar. Se tu não tiver também uma referência, dizer, pai, eu vou votar no candidato de fulano porque ele vai ser prefeito. Nessa eleição, quem que o povo aponta que diz que vai ser prefeito? Ninguém.
Ainda está no processo de construção, ninguém ainda não abriu a boca Tem e disse 2019 assim, todinha para isso. eu vou ser candidato a prefeito. Não existe. Não teve corajoso ainda. Não, eu tenho. E a Prefeito. Tayana? A Tayana não está mais com esse sonho? Acredito que sim. Não ando me contando os sonhos dela, mas eu acredito que sim. E ela foi muito guerreira nessa campanha, cara. Pegou ali um candidato aí sozinha, aos trancos e barrancos. Ela se consolida sim como a liderança da oposição. Teve 350 votos aí praticamente sozinha. Né, Tayana, com a ajuda do seu esposo. Uma grande eleição. Uma grande eleição. E já tiveram historicamente já 2 mandatos aí como vereador. O pai dela foi o grande mentor do Antônio Humberto. O doutor Corrêa, que se estiver ouvindo a gente aqui, eu vou falar aqui algo que ele me confidenciou. Ele está escrevendo um livro sobre a trajetória política do Antônio Humberto, que se chama Antônio Humberto, Criação de Zé Lima. Entendeu? É um livro. Já está sendo escrito pelo Corrêa. Antônio Humberto, uma criação, uma invenção de Zé Lima. Então, tu não chegou a conhecer, Alex? Não sei se o Antônio era um grande articulador político em Garapé do Meio. Grandes articuladores políticos que fazem falta. Ele, o Expedito, o próprio João Parolô, que fazem muita falta hoje na nossa cidade. Está muito cedo. Nós estamos aí uma eleição para presidente, está muito Dia cedo, 28. mas A gente já estamos aí nesse debate. Aproveitar que tu está aqui, né? Não sei se tu vai ter tempo para vir novamente, tu trabalha demais. Amanhã eu vou para Belém. Né? Tem que trabalhar. Minha terra natal. Tu é uma parte maranhense e outra parte paraense. Trouxe tucupi, fiz lá um Rapaz, frango no tucupi lá em casa lá, pô, não sabia que tu gostava disso. Eu bati aqui matemática, fiz um monte de história aqui, risquei no giz, risquei até no carvão. Na tua matemática, como é que vai ficar essa Câmara de Vereadores? Cara, a presidência. queria ser vereador agora nesse. Vai ser bacana esse negócio aí. Eu acho que já tem gente na rua aí, cara. Eu acho que antes de tu perguntar isso, tem gente já maquinando aí como é que vai ser. Eu acho que vai ser muito interessante. Vai definir muita coisa. Eu acho que o jogo ele vai começar depois da eleição da Câmara. Não, depois da eleição presidencial. Não, depois da eleição da Câmara. Depois da eleição presidencial, tu tá falando o nego vai votar, você vai votar. Agora, o jogo municipal começa e é focado na eleição da Câmara. Entendeu? Nem tudo está perdido. Depois da eleição da Câmara, digo para você, ressalto, nem tudo estará perdido, mas também não há uma garantia de vitórias. Mas é um jogo interessante. Entendeu? E não quer dizer que depois da formação da Câmara, o prefeito possa também angariar mais aliados da própria Câmara lá. Só não vai ter o presidente. Ou então, se ele fizer o presidente, eu acredito também que não há possibilidade também de ele não manter também o outro aliado que for cooptado. É uma incógnita isso aí. É muito confuso, porque falta, acho que mais habilidade política, acho que fazer igual o Bolsonaro está fazendo agora. O Bolsonaro disse assim, você falou não sei o que, criticou negro. Quando você fala de política, não fiz isso. Eduardo, quando você fala de política, é um jogo tudo é capaz. Nada me surpreende em política. É um jogo que cintura muito bem. Nada me surpreende em política. A política tem cada coisa na política que a pessoa nem acredita. Essa é a frase filosófica do Lula, né? Eu não fiz isso, não sabia. Não fiz, eu não fazia. Eu não fiz, então vai dar certo. Tá? Tanto que os analistas políticos dizem que o Bolsonaro saiu da extrema-direita no primeiro turno e já está chegando no centro, no segundo. Por quê? Todo mundo faz isso, cara, para ganhar a eleição. O Lula fez, o Bolsonaro vai fazer, e o Haddad, sei lá, quem que ganha a eleição. Do Bolsonaro, eu tô meio sem me posicionar nessa eleição. Dá o quê? Tu acha que é circunstância de que o crescimento do Bolsonaro? O Bolsonaro teve 1.007 votos em Garapé do Meio. Entendeu? Para ter uma ideia, na eleição passada, o Aécio Neves teve 233. Entendeu? Então. Que sentimento é esse? O povo quer algo novo. Né? O Flávio Dino. Né? Embora não seja mais aliado. Mas o Bolsonaro também prega uma coisa aí que ele deixa todo mundo, principalmente o pessoal, viu, Alex? Principalmente o pessoal da igreja acredita muito no que o Bolsonaro está falando. O Serra, quando foi candidato contra a Dilma em 2010, quem perdeu foi o Serra, se eu não estou enganado. O Serra perdeu a eleição, já tem muita experiência em perder. E o Serra usava
um mote na campanha dele. Eu vi, inclusive, lá na fazenda do Roberto Rocha, um material publicitário dele, era um adesivo, Serra 45, que o povo de Deus vota no Serra. Entendeu? Então era tipo demonizando o Lula. O Lula era candidato que ia botar o vermelho, né? Faz muito tempo que eu espero isso. Botar o vermelho na bandeira, aquela coisa toda, querendo radicalizar para poder pegar aquele voto das pessoas que são da igreja. Mas se tu olhar... Só que, revertendo essa questão, não se trata, né, não é defesa do candidato. Né, vindo para a questão do Bolsonaro, é mais uma questão de patriotismo, pelo fato dele ter sido militar, né, é mais ou menos por isso que eu estou vendo. Né? Porque nem todo evangélico vota no Bolsonaro. Rapaz, não, nem todos, eu concordo contigo. Está usando muito um terrorismo acerca da realidade política, econômica da Venezuela. Né? A Venezuela hoje vive uma tragédia, e o próprio Bolsonaro já disse, Chávez e tal, tem um vídeo dele declarando apoio ao Chávez. O Nicolás Maduro colocou a Venezuela num caos, né? Mas na economia nós chamamos, isso é chamado de síndrome de Holanda. Por que isso acontece? Em 1990, a Venezuela era o país mais rico da América do Sul. Né? Aí houve o golpe militar, por causa de corrupção, não sei o quê, e aí o Hugo Chávez assumiu o poder. Ele era militar, um viés parecido aí. Né? E o que é que aconteceu? A Venezuela passou a focar no seu único produto interno bruto, o petróleo. Deixou de investir na industrialização, deixou de investir na agricultura e passou a viver de royalties de petróleo. Então o presidente, erroneamente, pegou esses royalties e começou a dividir com a população. Daqui a pouco, 1 quilo de arroz está custando 1 milhão, porque ninguém produz arroz e arroz fica escasso, entendeu? E isso aí gera uma crise. Dinheiro não tem mais valor, entendeu? O ouvinte que está relembrando na tua pessoa do Goiaba, né, que também foi um grande articulador, desculpe, né? o vereador Goiaba. E que também contribuiu para o fenômeno do Antônio Humberto. Goiaba, o Antônio Humberto foi realmente o ex-vereador Antônio Rafael, né? O nome dele era Antônio Rafael, e ele tinha um irmão que foi comigo, militante do PCdoB, que já é falecido também, que nós chamávamos ele de Garrafa Quebrada, que ele era irmão lá do Goiaba também, era um cara muito legal e um cara muito inteligente, de boa oratória. Eles têm essa coisa, o Tuniquinho e tal, eles têm essa boa oratória, né? Embora que são uns caras que têm um pouco de instrução, mas que têm uma grande oratória. A gente está encerrando aqui o programa, já são 12 horas e 28 minutos, agora 29. E aí, vou fazer uma pergunta. Tu declarou apoio ao Ciro Gomes, né? No primeiro turno. Primeiro turno. E a gente observa que muitos eleitores de Ciro Gomes vão agora migrar para o Bolsonaro, porque dizem que não votam no PT. O que eu observo é que muitas pessoas, eles acabam não votando no candidato e votam numa sigla. Uma sigla, né, cara? O Fernando Haddad, depois que ele ganhou a eleição no primeiro turno, o Dória. O Dória aí, que muita gente acredita que ele é o futuro da política no Brasil, né? O João Dória, né? João Dória. Governador de São Paulo. O João Dória, ele disse que o Haddad, ele é extra-PT. O Haddad é maior do que o PT. O Haddad foi questionado sobre a gestão do Haddad, que muitos dizem que foi um dos piores prefeitos da história de São Paulo. Isso não sou eu que estou dizendo, são os dados, os números e o resultado que teve na eleição, que ele ficou de fora lá e ficou em 4º lugar. 17% dele teve do eleitorado naquela eleição. E muita gente atribui isso àquele movimento fora Dilma, aquela coisa, acabou afetando ele. Não sei, fora PT. Mas o João Dória, que é adversário histórico do Fernando Haddad, do PT, ele disse que o Haddad é maior do que o PT. O Haddad é um grande homem, um homem honesto,
de grandes ideias e que infelizmente não conseguiu externalizar isso como gestor, que ele teve dificuldades em São Paulo por conta que o PT é uma máfia, segundo o Dória, não sou eu que estou falando isso. Mas eu quero parafrasear hoje, agora, nesse momento, uma declaração do governador Flávio Dino, que é um homem muito inteligente, muito sábio. Ele disse o seguinte, que o Lula representava para o povo brasileiro a esperança de dias melhores, quando ele foi eleito. E que o Bolsonaro representa essa mesma esperança agora. Então quer dizer que as pessoas estão pegando a esperança que acreditaram um dia no Lula e estão agora jogando as fichas no Bolsonaro. Entendeu? Então, são dois grandes candidatos, né? O Congresso hoje é outro. O Congresso que a Dilma governou era um Congresso extremamente corrupto, como vocês viram. Continua sendo até 2020. Continua tendo até começo de 2020. 2019 já 2019, isso, perdão. Então nós vamos ter uma mudança, talvez que a esperança de dias melhores virão. Muita gente vai ser afetada com muitas reformas, isso eu acredito, principalmente a previdenciária, a reforma trabalhista, mas vamos esperar que dê bons frutos, né? Vamos esperar que dê bons frutos. Agora, sobre meu posicionamento de quem eu vou votar, eu estou ainda analisando ainda os programas de governo. Garanto você que eu não vou votar dessa vez por paixão. Por paixão? Não, Paixão Magazine não. Olha, Paixão, tu perdeu o voto Dessa vez, Eduardo Ponte disse que não vota em tu, viu, Paixão? Por paixão não vou essa questão de votar por emoção, por paixão, é essa situação que o Brasil se encontra. Né? Votando pela paixão, votando pela emoção, pelo entusiasmo. Né? Essa é a situação que o Brasil se encontra. E diga-se de passagem, né? O Temer, que todo mundo fala dele, inclusive já começaram a colocar aqui, nós esquecemos do Temer, será que esse rapaz está fazendo? É uma cria do PT. O PT, para chegar ao poder, teve que se aliar a muita gente ruim, né? Para se manter no poder. Porque é o seguinte, olha... E para chegar agora também vai estar se aliando. E o Dória, né, que está concorrendo às eleições lá no segundo turno em São Paulo, já declarou apoio a Jair Bolsonaro. É claro que não é besta, o Bolsonaro ganhou lá. Não é voto para se eleger. Mas só dar um exemplo. Quando Hitler não chegou ao poder sendo mal, matando todo mundo. Ele foi eleito. Né? O Hitler, quando ele se elegeu, ele tinha um partido chamado Partido Nazista. Entendeu? Ele se elegeu, ele era uma opção popular. O que ele fez depois que ele se elegeu? O Hitler mandou fuzilar todos os grandes aliados dele. Para matar. E criou a suástica, que passou a ser o braço político da ditadura do Terceiro Reich, né, que era o governo do Hitler. Mandou matar todo mundo que estava perto dele, que achava que iria gozar do poder com ele. Porque esse é o grande problema. E deve estar passando pela sua cabeça aí, que hoje se sente desprestigiado pelo prefeito que você votou, que acha que você ia governar junto com o prefeito. Isso não é assim. Né? Acorda. O Lula mandou matar também todos os seus grandes aliados. O Palocci está preso, o Zé Disseu estava preso, entendeu? O Zé Genuíno hoje é ridicularizado. Cadê o Mercadante? A Dilma está morta, entendeu? E ficou só ele, e depois que ele ficou só ele, ele acabou sendo demonizado como Hitler foi, entendeu? Metaforicamente falando. Metaforicamente falando, né? Então isso acontece em todas as esferas. Né? Flávio Dino fez a mesma coisa no Maranhão. Rapaz, o Flávio Dino, todo mundo faz isso, é maquiavélico. Se você ler O Príncipe de Maquiavel de 1510, você vai aprender essas coisas, entendeu? Porque os fins justificam os meios, sempre. Então você lê o Maquiavel, você vai aprender que a política sempre é igual. Não é o PT que é ruim, nem é o Bolsonaro que é ruim. Eles vão acabar fazendo coisas terríveis para governar alguém planta que ele que é ruim, aquele que é ruim, Eduardo, as pessoas acreditam. É bom tu passar isso para o Alex, que o Alex está pensando que ainda está prefeito. Ele já sabe disso. Então isso é histórico. O Flávio Dino fez a Rosena. O Sarney não é um fruto de uma coisa inventada por ele mesmo. Antes do Sarney tinha alguém mais forte, que era os Vitorino. E cadê? Que ninguém fala em Vitorino, tem uma cidade lá, Vitorino Freire, só isso.
e acabou, entendeu? Então é assim que funciona, né? Nunes Freire, os Freire, né? Na verdade o viturinismo era a família Freire. Meu amigo, virou o nome de duas cidades que ninguém sabe nem porquê, que tem uma delas que o povo insiste em chamar de Incruso. Então a política tem isso, meu irmão. O cara chega no poder botado pelos outros, ajudado de todo mundo, dá o sangue, veste a camisa, toca foguete, compra foguete, pinta a casa, pinta não sei o quê, mas depois vai governar sozinho, entendeu? Então é a democracia que se remonta à monarquia. O cara acha que é Deus, é rei, não sei o quê. É utopia, a democracia do Brasil demagogia da porra. Né? Ainda teve um cidadão que disse que está doido para que o Brasil vire monarquia novamente, para ver se as coisas funcionam. Os Braganças, né? A família Bragança, que é herdeira do trono. Muito bem. Então, tem algum comentário aí, Tony? Não, o papo tá bom, é o papo legal, tá beleza. Só um aviso aqui, quem gosta de seresta, quem gosta de se divertir, viu, Alex? No dia 1º de novembro, a grande seresta do Negão, bem ali na quadra ali da BR, bem próximo ao mercado. Desde já a gente agradece, aquele que quiser participar, o Negão também agradece de coração, daquele que quer participar e brincar, é um cantor, viu, Alex? É o Marquinhos do Arrocha. É, o Marquinhos do Arrocha, lá de Arari, tá vindo aí dar o seu recado aí, é um grande cantor, vai ser uma grande noite, Portaria grande liberada. Né? E avisar também que o regueiro Mr. Cliff? Isso, está voltando também. Está voltando também para o seu programa também. A tardezinha também, ele comanda aqui. Às 16 horas também ele comanda aqui o show de reggae. Zeca Jamaica não tem mais o programa, não? Não quis mais. Parece que está entrando com ele agora. Os dois juntos? Os dois juntos, parece que vai estar entrando com os dois juntos. Falta aí, né? E dizer que a gente fica grato por ter esse convidado hoje aqui, né? Que essa figura maravilhosa, que sabe de tudo e um pouco mais. E dizer a todos, boa tarde a todos, e até sexta-feira, se Deus nos permitir, né, Alex? Se despediu. Eu quero aqui dizer para vocês... mandar o alô do Guilherme Santos, viu? Mandar o alô do Guilherme Santos, que está ouvindo a gente. Era bom convidar o Guilherme. Isso, do Mané Severo, preparado também, que está ouvindo a gente. Do irmão bem ali no canto, ali perto ali do Salomão. Era bom o Guilherme ser convidado também para poder cantar lá, né? O CD está chegando agora, o CD do Guilherme, novo CD do Guilherme Santos, fresquinho está chegando. E hoje já estive conversando com o Guilherme, na hora que chegar o Guilherme vai dar uma palhinha aqui, né? E mandar um alô todo especial também pro Zico aqui no Caminho do Piquezeiro, o rapaz que está curtindo a gente. Participa aqui e conosco. Não deixar de mandar aquele grande alô também pro nosso amigo, professor Isaías, rapaz, grande homem, cara. Isaías que agora é governo. Isso, Isaías disse que tira o chapéu pro prefeito Almeida Souza, ainda bem que ele tá... Seu Isaías, tudo de bom para vocês, Isaías. Contigo, Alex. O Isaías também fazia parte do Partido Comunista do Brasil, né, por muito tempo, ele, João Chico. Acho que teve uma entendida aqui sobre uma pergunta que eu fiz, mas que a pergunta não foi oportuna, porque a pergunta foi feita depois do momento, que era para ser feita antes da eleição. Eu perguntava sobre... que no meu julgamento, o governador deveria ter ajudado mais o município de Igarapé do Meio, que carece de muita ajuda. E como o prefeito é um aliado do partido, deveríamos ter sido muito mais ajudados. Só foi esse questionamento que eu fiz. E queria dizer que eu não tenho mágoa nenhuma do prefeito ter tirado. Do prefeito eu não tenho, não. Do Almeida Souza, eu não tenho mágoa nenhuma de ter pegado o partido que foi ofertado a ele. Ele, na verdade, seria candidato pelo PR e aposto minhas fichas que será candidato na próxima eleição, na reeleição pelo PR. Mas eu digo a vocês que eu tenho uma mágoa, sim, e meus companheiros, da mesma forma, nós vamos dizer uma mágoa institucional, porque a forma como foi feita, eles não convocaram a gente, não conversaram com a gente, foi uma coisa rude, antidemocrática, ditatorial, entendeu? E eu poderia ter engrossado o caldo, dificultado, o que eu poderia ter feito, entrado na justiça, porque eu tinha um diretório, não era simplesmente uma provisória, eu tinha um diretório de 10 anos, não era uma coisa qualquer, entendeu? Então eu poderia ter pleiteado na justiça para trabalho para o prefeito que estava querendo entrar no prefeito, querendo entrar nessa onda do 65 e tal, que justificou isso aí. Então, institucionalmente eu tenho sim, eu não vou mentir que eu tenho uma mágoa, tanto é que eu virei oposicionista ao governador Flávio Dino, isso é natural na democracia.
Não é por questões individuais, foi porque ele afetou todos os meus companheiros, porque também foi afetado a mim, cargo na regional, Alex, você é sabedor disso. A gente fazia parte do partido, foi me afetado cargo na regional, inclusive 10 vagas de emprego no Hospital de Monção, que eu acho que até hoje eu mantenho, mas mais por benevolência do próprio Gesiel Araújo do que por fidelidade a uma antiga aliança que nós tivemos com o Partido Comunista do Brasil. Só bem, isso que eu queria resolver. Não tem essa aresta com o prefeito, nós somos adversários, porque nós vivemos numa democracia, ele ganhou a eleição, nós perdemos, nós continuamos fazendo oposição. Não tem inimizade. Eu vou à casa de Antônio Berto, que foi meu adversário histórico. No antigo jornal Acorda, a gente falava gato sapato dele, cara. Que foi um grande viés de enfraquecimento político dele, foi esse jornal, querendo ou não, formava opinião, cara. Vamos lá, eu queria fazer uma colocação antes de a gente encerrar o programa aqui, dizer o seguinte, a gente está com o Eduardo aqui, né, meu amigo pessoal, mas fora dessa questão de amizade, Eduardo é um excelente profissional, né, sugeri em algumas eleições, né, em uma sequer eleição, não vou dizer qual, né, mas ele sabe disso, para o Eduardo ser o marqueteiro dessa campanha, porque eu acredito que é um nome bom, é um cara de conhecimento, e que não é valorizado quando está na oposição, que precisa do cara, chama ele para cá, eu preciso dele, me ajuda aqui, me ajuda acolá, mas quando se o bolo está pronto, vou usar esse termo, o bolo está pronto na hora de dar o primeiro pedaço, né, faz que o Eduardo já disse aqui, né? Mata-se os aliados e chama outros para botar no local, mas compor, só que com menos força, né? Tu não ajudou nada, tu vai ficar aqui. Tu é meu e tu está aqui do meu lado, né? Infelizmente a gente vive esses momentos, né, na política, e vamos ver o que vai acontecer nesse novo cenário que a partir de que depois do dia 29 a gente vai saber como é que vai ficar, e a partir de 2019 a gente vai ver como é que vai se andar. Se for o PT, a gente sabe como é que vai continuar, né? Se for o Bolsonaro, a gente não sabe. As pessoas só dizem, falam, estão parindo pelos ouvidos nas redes sociais. Fica aqui meu boa tarde, vou deixar o Eduardo se despedir, ele encerra o programa. Sexta-feira a gente vai estar de volta, né? E a gente vai trazer, hoje eu disse que a gente ia falar de uma polêmica, né? Mas a gente vai apurar um fato novo nessa questão, né? E sexta-feira a gente vai estar falando sobre isso. Boa tarde a todos, até sexta-feira. Queria, antes de mais nada, agradecer a vocês pelo espaço, gostei muito de participar aqui, foi um papo bem descontraído, né? Agradecer a Deus aí pelas oportunidades da vida, obrigado a vocês. E queria também a oportunidade, o espaço, querendo ou não, nós fazemos política, queria agradecer aos votantes, no nosso candidato a deputado estadual, o Leonardo Sá, e nosso deputado federal, o Júnior Lourenço, né, que por pouco recurso que fosse, nós tivemos aí uma grande votação, na minha opinião, porque eu fiz parte de uma oposição que em 2010 teve 512 votos para deputado estadual e depois viramos prefeito, né? Isso aí não é só uma esperança, não desanime meus companheiros. Um grande abraço ao vereador Gil, a Tayana Lima e ao meu amigo Ribinha em especial, e o vereador Viana, que também caminhou conosco nessa caminhada, e mais alguém aí. Um grande abraço, muito obrigado a vocês, uma boa tarde para o povo da minha cidade, e um grande abraço aí a todos os ouvintes.